Imperors Domination, capítulo 27. Lei de mérito Sol crescente giratório. HMPH, não acredito que os anciãos deixariam um pedaço de lixo tão sem vergonha se tornar o discípulo primordial. Essa criança é verdadeiramente uma desgraça da nossa seita ancestral incenso da purificação. Um estudante gritou. Outro estudante pensou que algo estava estranho e inquiriu. Ele não estava atualmente passando no teste no 9º santo portão demoníaco? Por que ele voltou tão cedo? É claro que o teste foi uma falha. Como pode esse tipo de pessoa virar o parceiro da princesa do 9º santo portão demoníaco? É como sonhar durante o dia, claramente, ele é um sapo querendo comer a carne de um cisne. Outro estudante comentou pomposamente. Os 6 anciãos não anunciaram o sucesso de Li Qiye no teste porque eles não tinham entendido as intenções por trás da ordem do 9º santo portão demoníaco. Sem seu acordo, os anciãos não ousavam anunciar o casamento entre Li Qiye e Li Xuanjian. Se por acaso Li Xuanjian não aceitasse o casamento, e eles tivessem anunciado isso, seria um borrão em sua pureza, e tal ação poderia enfurecer o 9º santo portão demoníaco. Depois de ouvir os comentários dos outros discípulos na seita, Nan Wai-Ren estava ambos envergonhado e indignado, mas ele não podia revelar os segredos relacionados ao que tinha realmente ocorrido no 9º santo portão demoníaco. Como para vítima desses comentários negativos, Li Qiye, ele mesmo, estava passeando, inalterado, através da biblioteca. Ele agia como se ele não ouvisse uma única palavra, ele continuou a olhar calmamente através dos muitos manuais nas prateleiras, um a um. Lei Poder do Tigre, Técnica Vida de Casulo Celestial, Lei Lua Giratória, Físico Imperador Boi de Ferro. Cada um desses manuais foi colocado na prateleira. Algumas eram versões originais enquanto outras foram copiadas à mão. Outros foram restaurados de manuais arruinados, e alguns foram escritos nas tábuas de pedra. Havia manuais para todos os fins, de técnicas de construção de físico para leis de longevidade para aumento da energia de sangue, também como métodos de cultivo para construir o Palácio do Destino. Há muitos manuais diferentes aqui, colecionado por muitas gerações de paragões, alguns até foram criados por eles. Os outros foram retirados de outras seitas ou heranças diferentes. Nan Wai-Ren falou para Li Qiye. Se Sênior quiser um manual de nível Imperador, Sênior terá que subir para o 3º nível. Os manuais do 1º nível são as técnicas fundamentais, qualquer um pode aprender delas. O 2º nível tem manuais destinados aos discípulos com contribuições para a seita ou os diferentes líderes sessionais. Li Qiye não estava com pressa, ele continuou a dar uma olhada rápida por diversos manuais, mas ele já tinha alguns em mente. Ele começou do 1º nível até o nível 3. Durante o caminho, ele viu 1 ou 2 manuais de nível Imperador, mas eles não eram formidáveis. Durante esse processo, ele descobriu uma coisa. O mais alto que ele subia, as prateleiras começavam a conter menos manuais. Algumas das prateleiras eram confidenciais, mas elas não tinham nenhum manual. Isso significa que costumava ter pergaminhos aqui, mas eles se foram agora. É possível que esses manuais foram dados ou emprestados? Li Qiye olhou em volta no 3º nível e inquiriu. Nan Hua-Ren balançou sua cabeça. Ouvi que nós perdemos uma quantidade numerosa de manuais. Aqui, ele olhou em volta por um momento, então sussurrou. Meu mestre me falou, a verdade é que, a nossa seita ancestral incenso da purificação não tem tantos manuais imperiais sobrando. Os mais cruciais estão no final desse prédio, mas há apenas em torno de 3 a 5 sobrando. Se nós perdermos esses manuais, então nós seríamos uma seita imperador imortal apenas no nome. Depois da ascensão de Miren, ele passou a maior parte de sua vida criando numerosas técnicas de nível imperador e leis de mérito. Alguns de seus manuais tinham a habilidade de conectar com os céus, havia rumores que ele até deixou para trás as leis proibidas do desejo do céu. Outras pessoas nos saquearam. Naturalmente Li Qiye sabia quantos manuais de nível imperador a seita ancestral incenso da purificação tinha.
Ela não continha apenas as que Minhen tinha criado, mas também essas que o próprio Li Qiye pessoalmente roubou de outras pessoas. Alguns datavam da Era Desolada, e alguns eram das mãos de demônios celestiais, tribos de sangue, raças de golem, altos elfos e antigo Min. Resumindo, Li Qiye tinha saqueado muitos segredos dos habitantes dos 9 mundos. Não sei dos detalhes desse tormento. Ouvi que 50.000 anos atrás, nossos gênios ancestrais perderam uma luta e nós sofremos um grande desastre. Outro acidente de abalar os céus aconteceu 30.000 anos atrás, e nós perdemos muitos manuais por isso também. Outro rumor é que alguns dos nossos manuais imperiais foram selados nos últimos 3 níveis pelo grande ancião Mu. No entanto, alguns disseram que a seita Deus Celestial tomou todos os nossos manuais quando eles nos derrotaram na última guerra de 30.000 anos. Você está falando sobre o jovem imperador Mu. As palavras de Nan Wairen lembraram Li Qiye de 50.000 anos atrás. Havia um grande gênio na seita ancestral incenso da purificação. Sim, ele era o grande ancião Mu. Quando era sobre o jovem imperador Mu, o sangue de Nan Wairen fervia de orgulho, ele continuou fervorosamente. Das lendas, 50.000 anos atrás, grande ancestral Mu tinha o maior potencial para virar um imperador imortal na nossa seita depois do imperador imortal Minhen. Ele era o rival mais forte do imperador imortal Takong. Ouvi que quando o grande ancião Mu estava competindo com o imperador imortal Takong para vencer a vontade do céu, ele venceu 3 vezes e perdeu 3 vezes. Até com seu aptidão divina, imperador imortal Takong ainda perdeu 3 vezes para o grande ancião Mu. Aquele ano, nós estávamos no nosso melhor depois da era do imperador imortal Minhen. Nós pudemos dominar todos do mundo imperador mortal, não só o grande território médio. Nan Wairen não parava de falar sobre o jovem imperador Mu porque ele era o maior orgulho da seita ancestral incenso da purificação depois do imperador imortal Minhen. Mas no final, o único que recebeu a vontade do céu ainda foi o imperador imortal Takong. Ao contrário da empolgação de Nan Wairen, Li Qiye disse simplesmente. As palavras de Li Qiye eram como um balde de água fria acertando o rosto de Nan Wairen. Ele, de repente, perdeu sua vontade de falar e disse desanimado. Havia um boato que eles tiveram uma última luta, e então o grande ancião Mu nunca mais apareceu. Alguns disseram que ele morreu durante a luta, outros disseram que ele morreu de velhice dentro da seita. E os 3 níveis do meio, eles contêm algo? Li Qiye olhou para cima e perguntou. Foi dado a ele apenas o direito para os primeiros 3 níveis. Mestre disse que ele esteve lá 2 vezes, mas a quantidade de manuais lá podem ser contados nos dedos de uma mão. Li Qiye ficou em silêncio. Parecia que a seita ancestral incenso da purificação era apenas um nome. Que tipo de linhagem imperador imortal tinha apenas poucos manuais de nível imperador? Isso também faz parte do porquê ela começou seu declínio. Finalmente, Li Qiye, no 3º nível, escolheu um manual de técnica ofensiva, uma técnica roda da vida no 2º, e um monte de diferentes pergaminhos do 1º. Nan Wairen viu um total de 120 diferentes manuais, e ele disse silenciosamente. Sênior, esses manuais são apenas artes marciais, e não vale a pena mencioná-los. Qualquer um na seita pode olhá-los. Você quer mudar para outra coisa? Eu tenho meus próprios planos. Li Qiye balançou sua cabeça. Nan Wairen juntou rapidamente essas técnicas para checá-las. Nan Wairen sabia que Li Qiye era muito metódico, e tudo o que ele faz tinha uma lógica por trás disso. Quando Li Qiye e Nan Wairen carregaram os numerosos manuais para a entrada, os outros discípulos o olharam como se eles viram o idiota da aldeia. Até os discípulos responsáveis por checarem, olharam para ele estranhamente. A ancião disse que você podia pegar apenas 3 diferentes manuais. Um dos discípulos checou a ordem de Li Qiye de novo e disse. Li Qiye respondeu lentamente. Eu sei. Eu só peguei uma técnica de cultivo e um método roda da vida, e o 3º eu não escolhi. Quanto a esses manuais de artes marciais, o Wairen disse que qualquer um podia olhá-los. Isso me inclui, certo?
Os discípulos olharam em volta e terminaram olhando para o protetor encarregado, esperando pela sua decisão. Eles contaram os diferentes livros. No total há 44 manuais de artes marciais especializadas, 36 manuais de artes marciais híbridas e 40 manuais de treinamento do corpo. Essas artes marciais, aqui, não tinham nenhum valor até se comparadas aos outros manuais de artes marciais. Os discípulos estavam surpresos pela escolha de Li Qiye. Da poeira juntada nesses manuais, era claro que ninguém até os leu antes. Os discípulos expectantes não puderam deixar de começar a rir de Li Qiye e dele escolhendo mais de 100 manuais de artes marciais. O idiota nem pode dizer o que é bom ou ruim. Até se você estudar todas as artes marciais do mundo, você irá no máximo se tornar apenas uma pessoa normal. Um estudante disse de forma condescendente. Outro entrou na briga. Sr. Wang, isso é chamado saber seu próprio limite. Leis de mérito cultivacionais não são destinadas para esses com físico mortal, roda da vida mortal, e palácio do destino mortal. Ele sabia que ele não poderia cultivar para o nível fundação em até 10 anos, então, ao invés, ele deu um passo para trás para aprender artes marciais.